o seu senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe a porta. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá, os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier de noite, se vier de madrugada, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Entendei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Verso de número 40. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperais. Farei menção novamente do verso de número 40. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperais. Podeis tomar os vossos assentos e fale para o teu irmão assim. Fale para o teu irmão: o Filho do Homem vem a hora que não esperais. O Filho do Homem vem a hora que esperais. Bem verdade é que nós conhecemos o ministério de Jesus aqui na terra. E conhecendo o ministério de Jesus aqui na terra, eu quero salientar que existem três grandes pilares para o ministério de Jesus aqui na terra, que é a restauração, repita comigo, a restauração, o posicionamento, e o sacrifício. Para compreendermos estes três pilares do ministério de Jesus aqui na terra, é necessário eu lhe falar a história de Jesus. Pois bem, nós bem sabemos da história de Jesus, filho de Maria, concebido pelo Espírito de Deus. Porém, eu quero ir mais fundo nesta palavra, quando eu falo que Jesus já havia sendo prometido no Antigo Testamento. Há várias referências a Jesus, há várias citações a Jesus no Velho Testamento, e uma das quais eu quero salientar aqui nesta noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, bem como foi citado aqui nesta noite. Aleluia. Isaías, capítulo de número 9, vai dizer que virá um menino, e que este, passado o Jordão, estaria na Galileia das nações, ou a grande Galileia. O que nós aprendemos com isto é que antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já tem um propósito, Deus já tem uma preparação para a nossa vida, Deus já tem um plano traçado para a nossa vida. Mas como eu compreendo este plano, seguindo este plano, mas como eu compreendo esta existência deste plano, fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porém, quando eu não faço a vontade de Deus, quando eu não sigo os preceitos que Cristo estabeleceu para mim, é impossível eu receber a recompensa, é impossível eu herdar o reino dos céus. Por quê? Porque concorda comigo que se eu faço algo, eu mereço aquilo que eu fiz. Porém, se eu não planto algo, como eu vou receber aquilo que eu não plantei? Meu Deus! É Jesus. E é interessante que no ministério de Jesus, destaca um maravilhoso ministério de Jesus. Porque conforme eu vos disse, os três pilares do ministério de Cristo: a restauração, o posicionamento e o sacrifício. Pois bem, a restauração, vou lhe explicar a respeito da restauração. A Bíblia diz que Jesus veio buscar aquele que se havia perdido. Ele não veio curar os sãos, porque estes não precisam de médico. Veio resgatar aquele que se havia perdido. Mas eu acho lindo, eu acho lindo que antes do ministério de Jesus se iniciar, após o seu batismo, existiu um profeta naqueles mesmos tempos que narrava acerca da vinda do Messias. Falava acerca da vinda do grande Messias, do Filho prometido de Deus. E este profeta, por nome João Batista,
está escrito este versículo em específico no livro de Lucas, capítulo de número 3, verso de número 16. É um versículo lindo e interessante, porque vai dizer: mas virá outro após mim, o qual não sou digno de desatar a correia de suas sandálias, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória, com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que eu acho interessante desse versículo? É que no início dele, João vai dizer: eu vos batizo com água, eu vos batizo com água. O que é isso? O batismo aqui terreno, porém simbolizando a nossa aliança com Deus. Mas agora, quando ele fala que virá outro após ele, que este nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que eu entendo com isso? O batismo do Espírito Santo é a mudança. O Espírito Santo, ele causa transformação. O Espírito Santo, ele causa restauração. Porém agora, além do batismo com o Espírito Santo, ele também vos batizará com fogo. Sabe o que é o fogo? É o fogo que queima a impureza, é o fogo que queima o pecado, é o fogo que queima a luxúria, é o fogo que queima o diabo e seus demônios. Mas para nós estarmos dispostos a receber este batismo tremendo, glória a Deus, é necessário haver um sacrifício. Que tipo de sacrifício? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 12: façais, ou melhor, rogo-vos, pois, irmãos, que façam os vossos cultos racionais. Um culto racional não é um culto sem entender, um culto vazio, mas um culto que tenha conteúdo. Qual é o conteúdo, meu irmão? O conteúdo da oração, o conteúdo do jejum, o conteúdo da proximidade com Deus. E nós tendo este conjunto, nós entramos no primeiro pilar do ministério de Jesus. Meu Deus querido. Pergunto para o seu irmão se ele lembra qual que é o primeiro pilar. Deus amado e poderoso. A restauração. E para me basear neste texto da restauração, vou me basear em Lucas capítulo de número 15, que fala a respeito da dracma perdida, da ovelha perdida e por conseguinte a parábola do filho pródigo. Eu acho interessante que a parábola da ovelha perdida, a Bíblia vai dizer que uma ovelha se desgarrou do rebanho, se perdeu fora do pasto do seu pastor, fora da visão do seu pastor. Quantas pessoas são as que têm se desgarrado do pastor? Qual pastor? O pastor Jesus. Para você entender, tem se desgarrado do bom pastor que é Jesus, e tem se perdido no aprisco, tem se sujado, tem se manchado. E a Bíblia nos diz que é impossível chegarmos até o reino dos céus com manchas em nossos corpos, com manchas de pecado, nos fazendo ter impureza diante de Deus. É forte este texto, porque durante toda a história da humanidade, nós vemos que a humanidade vive em uma podridão espiritual, uma podridão que ela prefere adorar ídolos, ela prefere fazer tudo que é contrário à vontade de Deus, do que receber bênçãos, do que receber o Espírito verdadeiro de Deus, porque muitas são as pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem fazer o sacrifício, não querem se recolher para Deus, não querem estar diante da presença de Deus. E são estes sacrifícios que são necessários para nós herdarmos a vida espiritual com Deus, herdarmos o reino espiritual. Mas muitas são as pessoas que falam isso. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Muitas são as pessoas que
Contudo, há uma diferença não de quem fala, mas de quem ouve. Meu Jesus poderoso. Porque muitos são os que ouvem a respeito da vinda de Cristo, mas quantos são os que guardam a palavra de Deus? Bem-aventurado aquele que guardar as minhas palavras e as praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, onde sopraram os ventos, correram os rios, desceram a tempestade, mas a casa deste homem não foi abalada. E esta ovelha desgarrada de seu pastor, perdida no aprisco, a Bíblia vai dizer que o pastor sentiu a falta dela. Oh glória! Fala para o teu irmão: o pastor sentiu a falta da ovelha. O pastor sentiu a falta da ovelha. E a Bíblia diz que o pastor saiu a procurá-la. Que o pastor saiu a procurá-la. E a encontrou. Ei, meu irmão, Jesus sabe onde você está. Varão. Minha irmã, Jesus sabe onde você está. Aleluia. Não está de olho fechado, não. Meu Deus. Mas por que Jesus não vai até onde você está? Você pode se perguntar. Porque Ele só vai se você der abertura. Glória. Meu Deus. Nós sentimos a necessidade de Jesus todos os dias. Porém, poucas são as pessoas que buscam saciar essa necessidade. E a Bíblia diz que o pastor encontrou aquela ovelha. Interessante que o texto falando que o pastor encontrou aquela ovelha, é lindo porque fala que o pastor não a repreendeu primeiro, não a exortou, embora sendo necessária a exortação. Você vê a sabedoria que o pastor tem ao lidar com as ovelhas. A Bíblia diz que o pastor tratou dela, tirou os carrapichos, as impurezas e a trouxe novamente para o rebanho. E na sequência desta palavra, a Bíblia vai dizer sobre uma mulher que estava festejando com suas amigas dentro de sua casa. E a Bíblia diz que essa mulher perdeu sua moeda. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que a mulher não perdeu a sua moeda, a sua dracma fora de casa. Perdeu o seu tesouro, a sua dracma dentro de casa. Quantas são as pessoas que têm enterrado o seu talento não lá fora, mas dentro de casa? Quantas são as pessoas que preferem não fazer por vergonha do que fazer por amor a Deus? Você tem deixado sua vergonha ser maior que o seu amor a Deus? Ou tem sido ao contrário? Porque quando nós sentimos vergonha do Evangelho aqui na terra, nós temos uma palavra que Jesus nos deixou: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, quando chegar naquele grande dia, eu não o reconhecerei, eu não o conhecerei. Você sabe por quê? Porque quando nós preferimos manter um relacionamento com pessoas que nos afastam de Deus, nós não seguimos o propósito que Deus nos deu. Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Quando nós enterramos os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vontade de buscar a Deus não lá fora, mas dentro da nossa casa, e saliento em dizer que muitas vezes a guerra dentro de casa é mais difícil do que a guerra lá fora. Meu Deus. A própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus faz menção, quando ele fala que os teus inimigos não estão lá fora.
inimigos não estão lá fora. Porém, quando esta mulher encontra sua dracma novamente, a Bíblia diz que ela se alegra. Quando nós nos encontramos na presença de Deus novamente, a nossa alma se alegra, porque a nossa alma necessita da presença de Deus, porque a nossa alma necessita da presença do Espírito Santo, porque a nossa alma não consegue ficar um dia longe da presença de Deus, e quando nós a afastamos de Deus, nós estamos desnutridos espiritualmente, nós estamos vazios de Deus. Tudo que nós sentimos são meras coincidências, são meras coisas mundanas, mas quando nós nos enchemos de Deus, mas quando nós nos enchemos da presença do Espírito de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus nos abençoa, que Deus nos guarda, que Deus nos protege, e acima de tudo, nós estamos galgando o nosso galardão com Deus no céu. Glória a Deus. Meu Jesus. Santa glória. Eita glória. E a Bíblia vai dizer que Jesus veio salvar aquele que se havia perdido. Quando a Bíblia diz que Jesus veio salvar aquele que se havia perdido, eu acho interessante, entrando nesse segundo pilar, que é o posicionamento. Repita comigo: posicionamento. Posicionamento. Jesus sempre se posicionava. Jesus, ele não comungava com a mentira. Jesus não era a favor das leis mundanas. Jesus não abraçava o pecado. Mas sabe o que eu acho interessante? É que ele acolhia o pecador. Eu acho lindo, nessa segunda parte do ministério de Cristo, é que quando vinha um pecador até Jesus, Jesus jamais o lançava fora. Jesus condenava o pecado, porém o pecador ele acolhia. Contudo, se o pecador não quisesse se desgarrar do seu pecado, Jesus apenas o instruía, como aconteceu com aquele jovem rico. Pois bem, você quer me seguir? Vende tudo que tens e dê aos pobres, e aí terá um lugar no céu. Meu Deus. Meu Deus, amado e poderoso. Mas a opção do jovem rico foi continuar com seus pertences na terra, foi continuar com seus pertences aqui nesta vida terrena. E qual foi o resultado disso? Eu lhe dou outro exemplo que vai narrar a história de Lázaro e do rico. O rico e o Lázaro. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, o mendigo Lázaro, comia das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. E quando os dois morreram, o rico foi para o Hades e Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão. E nesta interação eu acho interessante quando acontece do rico pedir para que Lázaro molhe o seu dedo na água e deixe pingar um pouco em sua língua, porque lá é muito quente. Ei, meu irmão, o que eu tenho a te dizer é que a nossa riqueza não está aqui na terra, a nossa riqueza não está na nossa direita, não está na nossa esquerda. O que nós temos aqui na terra é a nossa missão de salvar vidas lá fora. O que nós temos aqui nesta terra é a nossa missão de levar o Evangelho a toda criatura, de pregar a palavra de Jesus, mas sempre se posicionando. Meu Deus. Glória a Deus. Damos graças, meu Deus, querido. É um erro que muito tem acontecido no meio cristão: o não posicionamento e a aceitação. O cristão tem se preocupado em usar de artimanhas mundanas
para trazer as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. Porém, concorda comigo que quando eu uso de uma artimanha que o inimigo usa, a pessoa vai estar vindo para a igreja não por conta de Jesus, mas por conta da artimanha que eu usei mundana. Não está interessada em Jesus. Mas quando nós nos posicionamos como cristão, a Bíblia vai dizer que nós somos revestidos da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé. Olha para o teu irmão e pergunta: você está revestido da couraça da justiça? Você está revestido da armadura de Deus? Ei, meu irmão, se você não está, é noite de você começar a procurar se revestir. Glória a Deus, é possível, meu Pai. Se você não está revestido, é noite de você voltar a se revestir. Sabe por quê? Porque Jesus nos disse que haveriam dias em que filho mataria pai, pai mataria filho, nação contra nação. E o mais impactante é que ele diz, que ele fala que este é o início das dores, é o princípio das dores. Ei, meu irmão, se você está achando que está ruim, acha que está difícil, ei, eu tenho uma notícia para te dar. A tendência é piorar, meu irmão. É, mano. Hã? A tendência é piorar. Contudo, eu me baseio na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Glória! E se você está aqui nesta noite, é porque você está procurando o Espírito Santo Consolador. E eu creio que nesta noite você o encontrou. E eu creio que nesta noite você já o encontrou. Mas, pregador, o que eu tenho que fazer para atrair a presença de Deus? Meu irmão, abra o teu coração. Tão somente abra o teu coração, que Deus há de fazer acontecer, que Deus há de realizar. A causa difícil, a causa impossível, pode ter certeza que para Deus é nada. Glória! E esse posicionamento de Jesus o fez bater de frente várias e várias vezes, porque Jesus, ele discordava firmemente das coisas que os fariseus faziam e praticavam, porque estes homens pregavam a lei ao povo, queria que aplicasse a lei ao povo, porém, quando a lei era imposta a eles, estes se esquivavam. E muitas são as vezes que isso tem acontecido no nosso meio. O pregador muitas vezes fala para a pessoa não pecar, não cometer adultério, não beber, porém ele mesmo faz pior. Mas novamente eu me baseio na palavra de Jesus. Oh, glória! Eu me baseio na palavra de Jesus. Quando ele me conforta, quando ele te conforta, dizendo que bem-aventurados são os justos. Glória! Quando ele diz que bem-aventurados são aqueles que praticam a verdade, porque estes herdarão o reino de Deus. Pergunta para o seu irmão: você tem sido bem-aventurado? Pergunta para ele. Olha o teu nome, Jesus. Quais têm sido as suas bem-aventuranças aqui na terra? Glória a Deus. Meu Deus. Louvamos. Santo Deus. Maravilha de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para aquela passagem que chegou aquela mulher que havia adulterado, levaram à presença de Jesus.
E a Bíblia diz que aqueles homens que conduziram essa mulher até a presença de Jesus, indagam Jesus falando: o que há nós de fazermos? O que nós temos que fazer? Pois esta mulher foi pega adulterando e a lei manda apedrejar. Mas Jesus, maravilhoso do jeito que é, Jesus, ele não quebra a lei naquele momento, mas também não passa a mão no pecado daquela mulher. A lei mandava apedrejar, e se Jesus manda apedrejar aquela mulher, aqueles homens usariam de argumento com Jesus, dizendo: não és tu que pregas bondade, perdão. Porém, se Jesus fala para não apedrejarem aquela mulher, ele estaria passando pano para o pecado dela. E aí, o que Jesus ia fazer? Estava numa sinuca de bico. Mas Jesus é maravilhoso, meu irmão. Repita comigo: Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. É, varão. Jesus está à frente. Jesus está à frente. Graças a Deus. O que Jesus fala? Pois bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Glória a Deus. É, Deus. Oh, meu irmão, se você soubesse o peso que tem essa palavra, se nós soubéssemos o peso que tem essa palavra, muitas coisas hoje não praticaríamos. Jesus, ele poderia sim apedrejar aquela mulher, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus fala: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. E o único que conseguiu cumprir a lei e nos dar a graça abundante foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. E Ele está aqui nesta noite para te remir dos seus pecados, para te remir das suas impurezas. Ele está aqui nesta noite para te fazer um vaso novo. E se você já é um vaso novo na presença dEle, Ele está aqui para te encher, para te capacitar, para te renovar. É, meu Deus, maravilhoso. Graças te damos. Senhor é Deus que dá vitória. E a Bíblia diz que aqueles homens, um a um, foram largando aquelas pedras. E essa segunda característica do ministério de Jesus na terra, da passagem para a terceira característica, para o terceiro pilar, que é o sacrifício. Como assim o sacrifício, pregador? Já estou encerrando. Meu Deus querido. A Bíblia diz que havia um nome por nome, Judas Iscariotes. Amado. Louvado seja, meu Deus. E estavam à procura de Jesus. E este homem por nome de Judas Iscariotes foi este quem traiu a Jesus. Não vou contar a história Meu toda, Deus. pois nós sabemos da história. Eu quero me aprofundar neste contexto para encerrar esta ministração. E Jesus foi carregado, levado, tomou chicotadas, Deus amado. foi maltratado. Mas a Bíblia diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, e como ovelha muda foi conduzida ao matadouro. Deus amado. E eu acho interessante que também diz a palavra de Deus Meu Deus. que os nossos pecados estavam sobre ele. É, Jesus. Glória a Deus. Jesus carregou os nossos pecados naquele instante. E a Bíblia vai dizer que chegou a julgamento. Deus. Um homem assassino, ladrão,
por nome Barrabás e o nosso Senhor Jesus. Meu Jesus. A Bíblia diz que a multidão do povo escolheu Barrabás, escolheu crucificar Jesus. E quando Jesus ele é crucificado, veja bem, o mais lindo é que nada Jesus disse, e que mesmo em seus últimos momentos aqui na terra, ele ainda salvou uma ovelha. Repita comigo de novo: Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Mesmo em seu último momento, em seus últimos instantes aqui na terra, ele salvou uma ovelha. Olhe para o meu irmão e fala: ainda há tempo para você, 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 ainda há tempo para sua família, ainda há tempo para o seu pai, ainda há tempo para sua mãe, ainda há tempo para a sua irmã, ainda há tempo para toda a tua parentela. Oh, glória! Saia daqui hoje, leve Jesus contigo. Saia daqui hoje e leve Jesus com você, porque Ele vai mudar o seu cativeiro, porque Ele tem poder para transformar, para renovar e para restabelecer a presença de Deus na tua casa. Glória! É varanha! Jesus é lindo, meu irmão. Jesus é maravilhoso. É impossível falar de Jesus sem sorrir, sem sentir alegria. Em seus últimos instantes ainda salvou uma alma. A Bíblia vai dizer que ao lado de Jesus, aos dois lados de Jesus estavam dois ladrões, Dimas e Gesmas. E que um falava: ó, não és tu filho de Deus? Saia daí. E o outro fala para ele, o repreendendo: você, eu merecíamos estar aqui. Contudo, ele não merecia. E aí, ele vai falar para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim quando estiveres em teu paraíso. Glória a Deus. Fala para o teu irmão: Jesus não vai só lembrar de você. Jesus não vai só lembrar de você. Jesus não vai só lembrar de você, meu irmão. Aleluia. Agora vem comigo. Aí Jesus fala para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ei, meu irmão, ainda não chegou a sua hora, não. Ainda não acabou, não. Se coloque de pé. Já estou encerrando. Aleluia. E a Bíblia diz que este sacrifício que Jesus fez reatou a nossa aliança com o Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala: você tem a sua aliança reatada com Deus. Eu tenho uma aliança reatada com Deus. Vem cá comigo para te contar uma coisa. Se você se ajoelhar agora, Deus vai te ouvir. Contudo, se você já se ajoelhar na sua casa, Ele também há de te ouvir. Glória a Deus. Porque a nossa aliança foi reatada com Ele. Glória a Jesus. E tendo ciência da nossa aliança sendo reatada com Ele, eu quero deixar um último versículo aqui nesta noite. Eu faço questão de fazer menção. Thaís, coloca para mim, por favor, no telão. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5. Oh, meu irmão, se você não receber essa palavra hoje, eu não sei o que aconteceu com você durante este culto. Carta de Paulo aos Filipenses,
capítulo de número 2, verso de número 5. Aqui eu vou descrever Jesus para você, meu irmão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, e fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, e sendo obediente até morte, e morte de cruz. Aí, meu irmão, agora receba, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, meu irmão, repita comigo nessa noite: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus! 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 Meu Deus! Deus, tu és santo e poderoso. Louvado seja Deus. Para encerrar, Somos gratos ao Senhor, Pai. repita uma última vez comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor! Uma última vez. Agora para o inferno ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor! Eu agradeço meu peito na